Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 19 de março de 2020, são 21 horas e 25 minutos. Lição 6 do dia 10 de maio de 2020. A condição dos gentios sem Deus. Texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Aos Efésios capítulo 2, versículo 11. Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Gentil é para os hebreus alguém estrangeiro, alguém que não é da mesma nação. E para nós cristãos, gentios são aquela pessoa que não professa a fé em Cristo. Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircunciso. O conceito de incircuncisão, ou melhor, o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Inclusive, Jesus foi circuncidado. Deve estar lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 8, deve falar alguma coisa a respeito dessa questão que Cristo passou também por isso. Na verdade não, isso aqui é uma outra referência, mas aqui eu não lembro agora a referência de Lucas 8, 2 é uma outra coisa, mas Jesus foi circuncidado no 8º dia, né? A circuncisão, como já está bem claro aqui, sobre a questão da remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia judeus dos demais povos gentílicos. Ou seja, era uma diferença entre judeus e não judeus. E no decorrer da lição, você verá que era uma diferença bastante expressiva. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Está vendo como realmente existe uma diferença bem grande para o judeu, daquele que é circuncidado e daquele que não é. Então vemos que a questão da sexualidade depravada, e via tantas coisas ali no meio de Israel, situações de práticas idólatras. Então essa questão do significado religioso da circuncisão, que apontava para o meio de santificação. A Bíblia fala em Hebreus 12:14 que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia sempre nos exorta a ter uma vida de santificação, ou seja, ser separado, ser diferente. No decorrer da lição, nós veremos uma diferença bastante significativa entre a circuncisão na carne e no espírito. A circuncisão do coração.
O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas como uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então vemos essa diferença principal na questão carne e espírito. Vemos que a circuncisão na carne era uma remoção cirúrgica, entretanto, na questão de Deus, né, que é Deus quem faz, nos faz uma nova criatura. Isso sim, por quê? Porque existe uma diferença da pessoa ser, de uma forma humana, circuncidado, e numa forma cristã não ser circuncidado. E o principal é ser circuncidado no espírito, na questão divina. O que eu quero dizer aqui é o nosso coração ser circuncidado. O nosso coração está voltado para Deus. É uma transformação feita por Deus. É um ato cirúrgico, criado e feito por Deus, pela mão divina e não por mãos humanas. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaladoras entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja em Jerusalém, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo. Passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, outrora, quando muitos viam somente a questão da mão humana, da carne, da circuncisão da carne, agora nós somos uma nova criatura e cremos e nos gloriamos em Jesus Cristo e não na carne. É bem verdade que muitas pessoas, apesar de se dizem ser crente, mas é crente que é crente, mas na verdade até vai à igreja e tudo mais, mas não pratica a circuncisão, ainda está na carne, ainda não é uma nova criatura. Por quê? Porque na verdade não nasceu de novo. Vai à igreja somente por uma opção, ou talvez uma falta de opção de ir para outro lugar. Mas é bem verdade que a maioria dos cristãos são pessoas sinceras no coração. Estou dizendo de algumas pessoas que, na verdade, ainda confia na carne, confia naquilo que se faz, no seu próprio estudo, no seu intelecto, nos seus diplomas, no seu dinheiro, nos seus recursos, e não confia no Senhor. Síntese do tópico 1. Os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Veja bem, as pessoas viviam no paganismo, viviam numa vida de idolatria, viviam no mundo de rituais que de nada servia e não conheciam a Cristo como Salvador. Era incapaz de entender a promessa do Senhor, a promessa da salvação. Então, eles viviam uma vida sem Cristo. E o que é uma vida sem Cristo? É uma vida sem vida, é uma vida morta. Na verdade, a expressão que mais correta é essa, é uma vida morta. Porque as pessoas viviam imersas, não tinha uma regeneração, viviam imersos no pecado, não tinha uma regeneração em Cristo, ou seja, não tinham nascido de novo. Separados da comunidade de Israel.
Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Quão difícil era esta vida de separado. Separado aqui não de santidade, uma questão de ser santo, mas uma questão de ser excluído. Ser excluído da salvação. A promessa era apenas para o povo de Israel, então os gentios eram excluídos da aliança com o Senhor, eram separados na comunidade, não tinham convivência, não poderiam ter comunhão. Entretanto, através de Cristo, eles se tornaram também membros, vamos dizer assim, desta promessa, faziam parte também da promessa porque creram em Cristo, foram regenerados, também teve esse privilégio de ser salvos na pessoa de Jesus, o que no nosso caso também nós nos incluímos, né? Nós aqui nós não éramos da descendência, mas agora nós somos co-herdeiros de Cristo porque cremos na promessa que Cristo é o Senhor e Salvador do mundo. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, ou seja, da chegada do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Quantas pessoas hoje não têm noção da promessa que o Senhor fez, do amor que Deus entregou na cruz do Calvário? Eu digo que Deus entregou porque Deus entregou seu Filho na cruz do Calvário por nós. E por que as pessoas não conhecem? Porque o povo de Deus, no caso nós, não estamos fazendo, não estamos cumprindo com veemência, com firmeza o que Jesus mandou, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, porque nós não proclamamos o Evangelho, as pessoas ainda não têm noção do amor extraordinário de Deus, do amor imenso de Deus pelo homem. E cabe a nós, pessoas mais esclarecidas no quesito da promessa, na questão cristã, passar esta promessa, passar este amor àqueles que não conhecem. Quantas das vezes nos pegamos com assuntos aleatórios de um para o outro, com vizinhos, com pessoas da família, mas nós não tiramos um tempo para falar do amor de Cristo para essas pessoas. E aqui, nessa questão, eles estavam alienados da promessa, eles não conheciam, não tinham noção, os gentios, né? Os gentios não tinham noção da promessa, não conheciam a promessa. E a Bíblia vai dizer que o povo dele é destruído porque falta conhecimento. Então que nós venhamos levar esse conhecimento da promessa, do conhecimento de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Síntese do tópico 2. A antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Então que nós venhamos pegar firme no arado para falar do Evangelho de Cristo às pessoas, para que eles também saibam e tenham a noção, a verdadeira dimensão do amor de Cristo. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo.
desprovido de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Veja que a questão filosófica, a filosofia grega, afastavam as pessoas. Deixa eu colocar aqui numa questão para hoje. Quantas pessoas hoje você conhece que são extremamente esclarecidas em ciências e tecnologias e tudo mais que tem por aí, conhecimento, cultura e tudo mais, mas são incapazes de entender o amor de Deus? A Bíblia diz que, certa vez, Jesus disse: Pai, graças te dou porque mostraste aos pequeninos e escondestes dos grandes. Vamos colocar assim. Por quê? Porque parece que as pessoas que têm muita cultura, pessoas que têm o QI, quociente de inteligência, muito elevados, não conseguem compreender algo de fé, porque só compreendem aquilo que eles conseguem ver. Aí criam tantas coisas, tantas situações, explicam coisas divinas de uma forma natural, de uma forma humana, e não conseguem, muitas das vezes, desenvolver bem, justamente porque é uma questão divina. Para dar um exemplo assim, prático, as pessoas, geralmente as pessoas intelectuais, dizem que, é claro que existe intelectual que também é cristão, não é esse o ponto, estou falando somente do outro lado. Sabemos que há pessoas inteligentíssimas que também estão do nosso lado, graças a Deus, que compreenderam o amor de Deus. Mas geralmente as pessoas muito intelectuais, o que dizem? O que alegam ser a Bíblia? A Bíblia é apenas um livro escrito por homens, por isso que eu não creio nela. Em parte, ele tem até a razão. Realmente a Bíblia foi escrita por homens, só que ele não sabe, ou não quer compreender, ou não consegue entender que foi divinamente inspirada. Então ela é a palavra de Deus. Aí, nesse aí que é o ponto. Eles alegam que a Bíblia é apenas um livro escrito por homens, por isso não confia nela. Mas confia nos livros de medicina que também são escritos por homens. Ora, se a Bíblia é escrita por homens e alguém não acredita, porque foi escrita por homens, então também não confie nos livros de medicina, porque também foram escritos por homens. Então, muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender que o que nós temos, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, ela é inerrante e fidedigna, ela é a palavra do Senhor. Entretanto, as pessoas, a cada dia que passam, se afastam mais, e quanto mais se afastam de Deus, mais se afastam do poder do Senhor e vai se afastando até que chega ao ponto que profanam o nome do Senhor. Então, muitas das vezes, o conhecimento acaba afastando o povo da salvação em Cristo Jesus. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades, pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Nota que os gentios, eles vivem uma vida de idolatria. Eles até acreditam em Deus,
mas não somente em um único Deus, no Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, aquele que criou os céus e a terra e o homem para a sua adoração. Eles não acreditam somente nisso, eles acreditam em todos os demais. É por isso que a Bíblia fala em Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus disse não terás outros deuses? Porque Deus sabe da consciência das pessoas, achando que existem outros deuses. Então, por isso que Deus já se antecipou dizendo, não terá nenhum, que só existe um, só existe eu sou o que sou, o grande eu sou. Entretanto, as pessoas têm muitas das vezes dificuldade de entender a Deus, justamente porque Deus é Espírito. Então, Deus não se toca, não se vê. Então, as pessoas acreditam, por não conseguirem ver a Deus, acabam não crendo em Deus. E é por isso que a Bíblia vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se vê e que não se esperam. Deve ser algo assim. Eu sempre faço confusão nessa parte, mas está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Vai falar, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É isso. Então, muitas pessoas, por não verem a Deus, não acreditam. Muitas das vezes é apenas isso. Alegam que não existe Deus porque não pode tocar. Bom, aí também entra uma outra questão, se a gente for entrar nesse raciocínio. Então, também eu não acredito no vento porque eu não vejo vento. Então, se a gente for entrar nessa questão, a gente vai longe. Síntese do tópico 3. A antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida. Caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. É bom deixar bem claro que a idolatria é algo que Deus abomina e que leva a pessoa ao inferno, é a perdição. Não tem outro caminho. Aquela pessoa que morre na idolatria, o seu fim é o inferno. E por isso a Bíblia sempre vai falar contra essa questão da idolatria. E os gentios estavam perdidos nessa idolatria. Entretanto, como veio o Messias, como o nosso Senhor veio, muitos deles acreditavam em Cristo. Acreditaram, creram, foram convertidos, aceitaram a Cristo e escaparam da perdição eterna. Como nos dias de hoje, muitas pessoas que são gentios na verdade, que não acreditam em Deus, não professam a fé em Cristo, mas que estão chegando devagar, estão chegando por um jeito ou por outro. O importante é que venham, que se cheguem, né? Independente da forma que cheguem, assim como o filho pródigo, me parece de Lucas 15, fala sobre a questão do filho pródigo, voltou para a casa do pai de uma forma assim, bastante deplorável, mas importante que ele voltou. Conclusão. Noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então um dia estávamos perdidos e hoje fomos encontrados pelo Espírito Santo do Senhor. Somos crentes, cristãos na pessoa de Cristo. E cristão vem disso, né? Vem da palavra Cristo. Até algumas pessoas hoje fazem uma certa diferença entre crente, evangélico e cristão, mas na verdade ambos são a mesma coisa. Assim como o gospel também, tudo é o mesmo segmento, é a mesma coisa. Entretanto, dependendo do tempo que se vive, tem uma conotação diferente, mas a raiz é a mesma, tá? Cristão, evangélico, crente e gospel é literalmente a mesma coisa. Mas fomos incluídos na promessa, porque aceitamos o amor de Cristo por nós. Estávamos separados de Deus e hoje somos unidos em Cristo Jesus, e que nós venhamos a cada dia mais estar sempre atento para as coisas do Senhor, para a sua palavra, estarmos
circuncidados, vamos permanecer circuncidados. Acho que a palavra é essa daí, para eu fechar aqui. Então que nós venhamos a cada dia mais estarmos na presença do Senhor com sinceridade, diante da comunidade nossa, né, comunidade cristã, que nós não venhamos ter aquela condição dos gentios, na condição sem Deus, mas que nós venhamos estar a cada dia mais com o Senhor, porque se nós não vigiarmos, corremos, né, o risco de perder a nossa salvação, mas que nós venhamos ficar firme na promessa do Senhor, estar sempre firme nas palavras do Senhor, nas suas promessas, continuar crendo até o dia que Ele vir buscar a sua noiva, a sua igreja, da qual você e eu fazemos parte. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!